A todos os nossos irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é seu amigo, seu irmão, pastor Reinaldo Ribeiro, sempre com muita alegria e com profunda singeleza de coração, louvando a Deus pela sua vida e pela sua presença conosco no decorrer de toda esta obra. Amados irmãos, hoje nós temos um tema que suscita muita celeuma, e que tem também sido um divisor de águas dentro do universo acadêmico teológico, mas que com a expansão das redes sociais tem trazido essa discussão acalorada para a cristandade de um modo geral. E a questão é cessacionismo versus continuismo. Os dons sobrenaturais e milagres foram específicos para os dias apostólicos e ainda são válidos, teologicamente sustentáveis para os nossos dias ou não? E mais, como é que nós podemos explicar a ausência de autênticos sinais e prodígios em nossos dias? Em primeiro lugar, queridos, vamos aqui a uma breve explicação do que sejam esses termos para ajudar nossos irmãos que ainda não estão familiarizados com os mesmos. Cessacionismo e continuismo. Bom, de uma forma resumida e objetiva, nós podemos destacar que essa discussão é antiga, mas ela foi intensificada com o surgimento do movimento pentecostal no início do século XX. O cessacionismo é a forma de pensar teológica que crê que alguns dons do Espírito Santo estavam restritos à era da igreja primitiva e que após esse tempo cessaram em grande parte, né? Ou até na totalidade, como os mais radicais afirmam. Os calvinistas são os que tendem a se alinhar mais fortemente com essa posição. O continuismo é a forma de pensar teológica que entende que tudo aquilo que Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento apresentam como dons, em quaisquer aspectos, continuam sendo aplicados por Deus para todo o decurso da história da igreja. Para eles, os dons não teriam cessado e os mesmos seriam até hoje a comprovação do poder de Deus e da autoridade concedida à igreja e aos membros do corpo de Cristo. Os pentecostais e neopentecostais defendem essa posição, o que não significa que somente eles sejam seus adeptos, né? Eu, por exemplo, não sou pentecostal, muito menos neopentecostal, mas me afirmo e declaro continuista. E para melhor definir essa questão, também julgo importante explicar aqui que os cessacionistas erram gravemente ao associar continuismo com pentecostalismo, que, a meu ver, são movimentos diferentes. O continuismo ensina que todos os dons extraordinários expressos nas Escrituras estão disponíveis para os nossos dias a qualquer cristão inserido na igreja. Portanto, todo pentecostal é necessariamente um continuista. Agora, nem todo continuista é pentecostal. Isso porque o pentecostalismo ele vai um pouco além do continuismo. Alguns continuistas famosos, né, estão dentro da tradição pentecostal. Eu poderia citar Donald Carson, John Piper, Wayne Grudem, por exemplo, que são de tradição calvinista, mas não possuem nenhuma ligação direta com igrejas pentecostais, né, e são continuistas. E o que é o pentecostalismo? É um continuismo acrescentado de outro dom extraordinário, o batismo no ou com o Espírito Santo. Esse dom, segundo a teologia pentecostal, capacita o crente ao serviço da proclamação, como está lá em Atos 1:8. Não é um dom melhor nem pior do que os demais, mas difere no propósito. Enquanto os dons gerais estão voltados para dentro da igreja, o batismo no Espírito Santo estaria voltado para fora. É a igreja capacitada a agir no mundo, enquanto os demais dons capacitam a igreja na ação comunitária de edificação e consolo. Essa é uma explicação dentro da perspectiva pentecostal. No pentecostalismo clássico, irmãos, se ensina que esse dom vem acompanhado de um sinal, que é o falar em línguas. E esse sinal não deve ser confundido com um dom, que seria a variedade de línguas. Portanto, apesar de todo pentecostal ser continuista, nem todo continuista é pentecostal. Erram, portanto, por ignorância ou por preconceito, aqueles que tentam forçar a obrigatoriedade desse vínculo. E feitos esses esclarecimentos, eu vou direto ao assunto, porque muitos irmãos me enviam mensagens com a seguinte pergunta: Pastor Reinaldo, você acredita na atualidade dos sinais e prodígios, tais como os que estão registrados na Bíblia?
Veja bem, irmãos, eu não vou ficar em cima do muro como alguns famosos teólogos da nossa época, infelizmente, costumam fazer. Há uma passagem bíblica que eu aprecio muito, que fala alto no meu coração sobre esse tema. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, o versículo é o 4. Queridos, a igreja evangelizadora e missionária, a verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui na terra, que não tem placa e nem é chefiada por caciques religiosos, ela jamais deixará de operar milagres e prodígios. Pois o Deus do impossível, ele tem um sério compromisso com os que proclamam as boas novas. Os milagres são realizados por Deus com um propósito específico, glorificar seu nome e expandir o seu reino. Não esqueçamos, porém, que o maior milagre que existe é a conversão de um pecador a Cristo. No livro de Atos, nós encontramos muitos milagres e maravilhas. Os milagres contribuíram para que muitos recebessem de bom grado a palavra pregada pelos apóstolos, entregando suas vidas a Cristo. Os irmãos da igreja primitiva não usaram os milagres para ficarem famosos ou ricos. A glória e a honra eram dadas a Jesus. O nome do Mestre era glorificado e a cada dia mais e mais pessoas rendiam-se a Jesus Cristo, experimentando o maior de todos os milagres, que é a salvação. Por que os sinais e maravilhas eram tão comuns à igreja primitiva? E qual é o segredo daqueles cristãos? Não havia segredo algum. Havia uma obediência amorosa e consciente à grande comissão que o Senhor Jesus confiou aos seus discípulos. Quanto mais evangelizavam e faziam missões, mais o Cristo neles operava por intermédio do Espírito Santo. Mas a pergunta é: nós podemos crer que o mesmo pode ocorrer hoje com as igrejas que levam a sério o imperioso ID de Cristo? Bom, eu vou pedir a você que leia aí na sua casa, onde você está agora, com muita atenção, os últimos versículos do Evangelho de Marcos e constate você mesmo como é que isso funciona em nossa própria realidade, como é que se aplica o cumprimento pleno desta promessa. Está em Marcos 16, de 17 a 18. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas além disso, eu entendo, amados, que nós precisamos compreender o papel e as funções dos sinais e maravilhas operados pelo Espírito Santo na vida da igreja. O milagre, ele tem de ser visto não como algo que ficou lá atrás, nos tempos bíblicos, mas como um recurso que o Espírito Santo nos coloca à disposição para que glorifiquemos a Deus e disseminemos o Evangelho de Cristo. Os sinais e maravilhas descritos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus no âmbito das coisas naturais. São uma suspensão das leis da natureza. Somente aquele, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, ele pode agir natural e sobrenaturalmente em todas as coisas, porque tudo lhe é possível, como está em Marcos capítulo 10, verso 27. Então eu entendo que os objetivos do milagre são apenas dois: glorificar a Deus e expandir-lhe o reino. Sugiro que você leia Marcos 2,12, Lucas 5,26, João 11,4. Em Atos, os prodígios operados pelos apóstolos abriram-lhes as portas da palavra, a fim de que anunciassem com poder e destemor o Evangelho. Haja vista, irmãos, o ocorrido lá na Porta Formosa, que está lá em Atos 3, de 1 a 11. Também o ocorrido em Listra, que está lá em Atos 14, de 8 a 18. A intervenção sobrenatural de Deus visa também beneficiar o ser humano. Alguém que é curado do câncer, por exemplo, enaltece o nome do Senhor pelo favor imerecido. O milagre, portanto, ele não tem por objetivo criar um espetáculo. Foi por isso que o Senhor emudeceu-se e nada fez ante a curiosidade de Herodes, como está lá em Lucas 23, de 8 a 9. Somente os que buscam a própria glória transformam os sinais e maravilhas em um show. Assim, eu repito, os sinais e maravilhas são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus, com o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus e de expandir o seu reino. Logo, uma dica para você discernir se um acontecimento sobrenatural
É obra de Deus ou uma fraude de demônios? É você perceber quem está recebendo a honra e a glória por aquele milagre. Em Atos, no capítulo 3, amados, Pedro e João dirigiam-se ao Santo Templo a fim de orarem. Quando eles se depararam com aquele coxo de nascença que diariamente era trazido ao lugar sagrado para esmolar. Está lá em Atos 3:2. Observemos que os apóstolos subiam juntos à casa de Deus para buscar ao Senhor. Se juntos clamavam ao Senhor, juntos eles estavam prestes a realizar um grande milagre. Sem oração, meus irmãos, não há poder. Moisés e Jesus, que operaram grandes e portentosos sinais, viviam em constante oração e jejum. Veja Êxodo 24, de 12 a 18, e veja Mateus 4:2. Se nós, que somos obreiros desta geração, quisermos também realizar milagres e maravilhas, é necessário que juntos, à hora da oração, subamos ao templo. A mão do nosso Deus não está encolhida para efetuar o sobrenatural. Muito da explicação da ausência de autênticos sinais em nossos dias se explica no fato de que Satanás está transformando as igrejas em empresas e agências de eventos, ao mesmo tempo em que elas estão cada vez mais vazias e distantes dos ajuntamentos para a oração. O chamado culto de oração, tão comum a todas as denominações poucos anos atrás, praticamente desapareceu em nossos dias na maioria das igrejas. Ao ver, irmãos, os apóstolos, o coxo esperava receber deles alguma bênção material. Todavia declarou-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, verso 6. Hoje há muitas igrejas ricas e poderosas. Algumas destas, porém, já não conseguem mostrar o poder que operava nos apóstolos. Elas possuem muita prata, muito ouro, mas nenhum poder. O ouro e a prata somente são eficazes quando utilizados na expansão do reino de Deus. Caso contrário, de nada valem diante daquele que disse: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, verso 8. Portanto, irmãos, evangelizemos e façamos missões. Dinheiro na igreja não pode servir para finalidades egocêntricas, como a construção de templos faraônicos, para a sustentação e ostentação de uma vida regalada dos falsos apóstolos da atualidade, e nem para a compra de horários milionários na TV. Dinheiro na igreja deve servir única e exclusivamente para o investimento no reino e no campo missionário. E eu deixo aqui uma pergunta: o que sua igreja faz por missões? Quantos missionários ela sustenta? O mendigo achava-se justamente na porta formosa do Santo Templo, como está lá em Atos 3:2. Que contraste, meus amados! Diante de toda aquela suntuosidade, um mendigo. A porta era formosa e rica, mas achava-se fechada para aquele homem enfeado pela doença e empobrecido por sua condição social. Mas aquela porta também não prevaleceria contra a igreja primitiva, que, sob a palavra de Pedro, foi usada por Cristo para realizar aquele sinal que sacudiu toda Jerusalém. E o homem pôs-se a andar e a saltar de alegria, ressaltando assim a grandeza daquele ato extraordinário. Pedro e João oram em nome de Jesus e um milagre é realizado na porta do templo chamada Formosa. Eu creio que Deus ainda levanta muitos Pedros e Joões para trazerem uma palavra de poder e de contradição nas portas formosas dos palácios religiosos da modernidade. Realizado o milagre, o que fizeram os apóstolos? Certamente não trabalharam o seu marketing pessoal, não criaram nenhuma célula de 12 e nem foram abrir uma igreja independente. Sabendo que a excelência estava em Cristo e não em si, aproveitaram a ocasião a fim de proclamar o Evangelho. Como você tem agido quando Deus te usa na realização de um milagre ou prodígio? Chama a glória toda para si? Ou glorifica o Senhor da glória? Observe o modo como os apóstolos trataram aquele prodígio. A proclamação da palavra, irmãos, é mais importante que o milagre. Não resta dúvida de que aquele ato foi extraordinário. Era notório a todos, como a gente vê em Atos 4,16. Era algo simplesmente inegável.
Todavia, os apóstolos estavam prestes a mostrar que aquela ocasião era mais do que propícia à proclamação da palavra de Deus. Hoje nós temos, muitas terças e quintas-feiras de milagres. Campanhas milagreiras lotam as peças de marketing religioso, sobretudo no neopentecostalismo. Rejeitemos essa heresia e que todos os dias sejam dedicados à pregação do Evangelho. O Senhor Jesus estará presente entre nós, operando sinais e prodígios diariamente, se andarmos segundo a sua palavra. A proclamação da palavra deve ser feita a tempo e a fora de tempo. É o que recomenda Paulo a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Isso está em 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Por conseguinte, Pedro e João aproveitaram a oportunidade a fim de proclamar o Evangelho de Cristo, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. E observe com atenção os capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. E veja quantas portas para a pregação da palavra foram abertas através do milagre operado pelos apóstolos na Porta Formosa. Você tem aproveitado as oportunidades para anunciar a mensagem da cruz? Ou você acha que o milagre não passa de um espetáculo? É chegado o momento, irmãos, de se pregar a tempo e fora de tempo que Cristo Jesus morreu, que ele ressuscitou para salvar o pecador e que breve ele virá para estabelecer seu reino em definitivo sobre este mundo, iniciando pelo arrebatamento da sua igreja. Portanto, meus irmãos, os sinais seguem aos que creem. Mas quando os que creem seguem os sinais, a igreja começa a ter problemas. Vejamos, pois, os milagres e prodígios como oportunidades para anunciarmos o Evangelho de Cristo até aos confins da terra. Por acaso não agiam assim os apóstolos de nosso Senhor? Por que então agiríamos de outro modo? À semelhança de Pedro e João, declaremos com ousadia e com autoridade: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Abaixo, meus irmãos, toda incredulidade cessacionista e que a Bíblia, de capa a capa, de uma vez por todas, seja entronizada em nossos corações e vença todo discurso teológico preconceituoso, carnal e que presunçosamente ousa limitar o poder do nosso Deus. Essa é a humilde palavra de um pastor batista que não precisa ser pentecostal, ainda que amando e respeitando nossos irmãos dessa tradição, para crer e afirmar aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia ordena. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.